Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nova multiplicação dos pães. Naqueles dias, uma grande multidão novamente se ajuntou, e não tendo as pessoas com o que se alimentar, chamou Jesus os discípulos e lhes compartilhou: Tenho compaixão dessa multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os enviar de volta às suas casas, em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Entretanto, os discípulos alegaram: Onde nesse lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Indagou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Ao que afirmaram eles: 7. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão. E após tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que estes servissem à multidão. E assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos. Da mesma forma, ele deu graças e ordenou aos discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar, e ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. Na multidão havia cerca de 4.000 homens. Então Jesus despediu-se do povo. Logo depois entrou no barco com seus discípulos e dirigiu-se para a região de Dalmanuta. Os fariseus querem um sinal. Os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então o tentaram, e para prová-lo, pediram que lhes apresentasse um sinal miraculoso do céu. No entanto, Jesus respirou profundamente e lhes afirmou: Por que pede esta geração um sinal dos céus? Com certeza eu vos asseguro que para esta geração não haverá sinal algum. E deixando-os, voltou a embarcar e rumou para o outro lado. O perigo das más influências. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães e no barco tinham consigo apenas um único pão. E Jesus passou a recomendar a eles: Cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, porém, especulavam entre si, argumentando: É porque não trouxemos pão. Ao notar a discussão, Jesus questionou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendestes? Permaneceis com o coração petrificado? Tendo olhos, não vedes? E possuindo ouvidos, não escutais? Não vos recordais? Quando dividi os 5 pães para os 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços que sobraram recolhestes? E afirmaram-lhe: 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes, repletos de sobras, recolhestes do chão? Responderam eles: 7. Ao que lhes concluiu Jesus: E então, ainda não compreendeis? Um cego em Betsaida é curado. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então ele tocou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos. Indagou: Vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: Vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem e, no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: Nem sequer no povoado entres. Pedro confessa Jesus como Messias. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes inquiriu: Quem dizem as pessoas que eu sou? Ao que eles informaram: Alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda há quem afirme que és um dos profetas. Então lhes questionou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E asseverando Pedro, declarou: Tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhes recomendou que nada divulgassem a seu respeito. Jesus anuncia sua paixão. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser sujeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então fosse assassinado para depois de 3 dias ressuscitar. E Jesus falou sobre este assunto de maneira clara. Mas Pedro chamou, em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: Para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos, e os desafiou: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha após mim.
Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, salvá-la. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Bom, hoje eu queria focar nessa parte que os discípulos entram no barco com Jesus e eles começam a questionar, achando que Jesus estava falando sobre os pães físicos, né? E aí Jesus começa a falar: eu não fiz aquele milagre lá dos 5 pães e 2 peixes, e eu também não fiz esse agora de 7 pães. E o que eu passei a refletir depois dessa leitura foi o tanto de coisas que o Senhor faz em nossas vidas, mas nós acabamos esquecendo. Porque ali os discípulos estavam com medos, preocupados, porque eles tinham esquecido os pães, esquecendo de que o Deus que fez o pão, que multiplicou o pão, estava ali junto com eles. Então a gente tem esse defeito de Deus fazer vários milagres nas nossas vidas, porque Ele faz. Quando nós entregamos as nossas vidas para o Senhor e andamos com Ele, ao longo dessa caminhada Ele vai fazer vários milagres, mas nós esquecemos desses milagres e novamente caímos na ansiedade, na preocupação, no medo de achar que amanhã nós não teremos o pão. Então nós precisamos refletir nisso. E muitas vezes nós estamos aí preocupados, questionando por que não vai acontecer, por que não acontece, simplesmente porque não é o tempo. Quando for o tempo, Deus vai prover, como Ele proveu em todas as outras vezes. Que nós vamos parar e pensar e refletir nessa palavra. Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos por mais um dia, por mais um devocional. Agradeço por essa palavra, agradeço porque o Senhor falou fortemente agora em meu coração. O Senhor sempre tem falado, mas hoje, por causa das minhas ansiedades, por causa das preocupações que tanto me assolam, o Senhor falou comigo de forma clara, que o Senhor é o Deus que fez antigamente e é o Deus que fará novamente. Então eu preciso descansar, eu preciso confiar, nós precisamos de confiar no Senhor. Que o Senhor aumente a nossa fé. O Senhor falou na tua palavra que nós precisamos pedir, então nós estamos pedindo. Que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor aumente a nossa sabedoria, as nossas forças, renove as nossas vidas nesse dia. Continue ministrando em nós, nos abençoando, nos protegendo, guardando a nossa casa. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém.